Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje, então, estamos no dia 12 de dezembro e eu gostaria de ler com vocês em Efésios capítulo 2, versos 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Interessante que o que Paulo fez na primeira parte do que nós chamamos aqui capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, ele vai fazer também no restante do capítulo, na segunda parte deste capítulo. Só que o que ele falou do indivíduo, agora ele vai falar do grupo. Se vocês ainda não perceberam, o alvo da epístola de Paulo aos Efésios, que ele escreveu aproximadamente nos anos 60, 62, 63 da nossa era, quando ele estava na prisão em Roma. E o alvo dele, então, é de falar da nova sociedade de Deus, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo Jesus. Ele começou falando, então, das promessas que Deus nos fez antes da fundação do mundo, apresentando, então, o projeto de Deus, que também podemos chamar de economia de Deus. O que Deus tinha em mente desde a eternidade era escolher para si um povo santo e irrepreensível. E esse povo santo e irrepreensível, no capítulo 1, começa por uma pessoa santa e irrepreensível. Se a igreja, se esta nova sociedade, que nós podemos chamar também de igreja, eclésia, se esta nova sociedade é um templo vivo, então esse templo é composto de pedras vivas. Se ele é um corpo, ele é composto de membros que são vivos, ou seja, que são cheios da vida eterna, cheios da vida de Deus. E aqui nesta segunda parte do capítulo 2, ele vai falar como a graça de Deus transformou pessoas que não pertenciam ao povo de Deus em povo de Deus. Ele está nos lembrando aqui que foi através do povo de Israel que a lei nos foi dada e que os profetas vieram para falar dessa economia divina, mas que ninguém aqui precisa ter complexo de inferioridade. Ninguém. Ele vai falar mais tarde que dos dois povos, Deus fez um único povo. Deus não tem uma única esposa, ele tem um único templo vivo, ele tem um único corpo, ele tem uma única igreja. Naquele tempo a gente era alheio, ele está dizendo aos gentios da igreja de Éfeso, que eles eram alheios àquelas promessas. Eles estavam sem Cristo, porque estavam mortos, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Nós estávamos sem esperança no mundo. E aqui ele está falando ao povo, como eu já disse. Na primeira parte ele fala ao indivíduo. E aqui ele está falando ao povo como um todo. Ele está escrevendo aos irmãos da igreja falando isso. Como no verso 4 desse capítulo 2, ele utiliza um mas, uma conjunção, ele vai fazer aqui também. Na primeira parte, ele estava dizendo: vocês estavam mortos, condenados, separados de Deus, filhos da rebelião, mas Deus, que é rico em misericórdia e por causa do grande amor com que ele nos amou. E aqui ele vai fazer a mesma coisa no verso 13. Mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Mas agora. Percebam que a salvação do indivíduo é através do sangue de Cristo. Mas a formação, o estabelecimento, a criação do corpo de Cristo também é. Agora pelo sangue de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo, porque sangue aqui, sangue derramado, é sinônimo de sacrifício. Pelo sacrifício de Cristo, nós que estávamos longe agora chegamos. E aqui ele vai começar a falar da união de povos diferentes. Já testemunhei disso e testemunharei de novo agora, que aqui na nossa igreja, na Igreja Batista da Costa Basca, uma igreja francesa ligada à Federação de Igrejas Batistas da França,
Nós constatamos no ano passado, por exemplo, que havia 26 nacionalidades diferentes e aproximadamente 15 línguas diferentes na nossa igreja, que vai do árabe, passando pelo chinês e várias línguas da Europa. O persa, inclusive, é falado na nossa igreja. É impressionante que quando estamos juntos, ou que seja num grupo WhatsApp, ou mesmo à distância, agora utilizando o Zoom para os cultos, quando estávamos fazendo cultos através do Zoom, a gente percebe que há uma grande unidade, um grande amor entre nós. De vários povos, Deus fez um único povo. Todos aqueles que estavam distantes agora estão próximos, porque Ele aproxima cada pessoa para si. Quando Deus aproxima essas pessoas para si, Ele as aproxima para que com outras pessoas eles formem um mesmo corpo. Não menospreze o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo foi criado, formado da mesma forma que uma pessoa é criada em Cristo Jesus, ou seja, através do sacrifício de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.